critério da cabeça dele para provocar a situação de desconforto e começar a discutir com o funcionário. Tinha que botar tudo em negrito, aí não tinha erro. Aí não tinha que ter nada em negrito, na visão do chefe. Você encontra muito nos banheiros das empresas as pessoas chorando por conta do assédio, né? E lascando brasa no que está escrito na parede. Também. Esse patrão... Você já ouviu assim, quando cai um avião, assim, que pena que ele não estava lá. Chega a esse ponto, né, do desespero. Chega a esse ponto, porque... E o patrão chega a saber disso? Não, acho que não, né? Eu acho que não. Querendo que ele tivesse... Mas causa um desconforto muito grande. Você perde totalmente o teu comprometimento com a empresa, a tua criatividade. Você faz absolutamente aquilo que você tem que fazer, procura ficar quietinho, porque dar uma ideia é um perigo. Agora, geralmente, isso acontece no escalão intermediário? Quer dizer, o chefe faz isso com seus funcionários e ele tem um chefe a quem ele responde ou não? É isso. Geralmente acontece na base da pirâmide, né? Os cargos mais operacionais são os mais assediados, porque o grande problema do assédio é a questão do desemprego. Se aquele funcionário tivesse a certeza de que poderia sair daquela empresa e conseguir um emprego em outra, mas a questão do desemprego, que está aí cada vez mais, né? Cada vez menos postos de trabalho e cada vez mais profissionais competitivos concorrendo por aquele posto. Então, o grande medo, a convivência com assédio só é possível pelo medo do desemprego, por não conseguir uma recolocação, porque senão isso não aconteceria. Agora tem um caso também do chefe que dá uma bronca no seu subchefe. E aí o subchefe desconta em algum funcionário? Ou não Tem muita gente que não tem a capacidade... O general que briga com o coronel briga com o capitão briga com o sargento. Exato, e o sargento bate no soldado. O soldado é quem sempre apanha. Mas você também tem muito chefe que absorve isso, o intermediário, e não repassa, né, para os seus liderados. Ele consegue conviver com aquilo sem transferir a questão do assédio, a questão da tirania. Mais alguma pergunta? Ali, pode perguntar aqui. O senhor tem conhecimento de algum caso no âmbito militar? Por acaso foi o que eu estava falando. Mas o militar eu não pesquisei e não teria conhecimento, não saberia dizer a respeito. Provavelmente tem, até porque está absolutamente garantido aquela convivência, é uma coisa fechada, isso não vem para o mercado, né? Um cabo não sai do exército e entra com uma reclamação trabalhista. Então, provavelmente tem. Tem na última fila lá, primeiro, depois aqui essa moça. Então, no ambiente escolar, caso ocorra, né, o assédio da parte de um professor para um aluno, quais seriam as consequências para o professor e como o aluno poderia reclamar isso? A gente não consideraria a relação professor-aluno assédio moral com a visão trabalhista, porque não existe relação hierárquica. Mas o assédio é o mesmo. Mas você pode denunciar esse professor para a direção da faculdade. Também um bullying. É mais bullying do que assédio moral. O assédio moral só se dá na relação de trabalho, quando você é subordinado a essa pessoa que te assedia. Tem o assédio também. Quer dizer que o aluno é obrigado a sofrer todo tipo de humilhação? Ele pode dar um chute lá no professor e... Mas não pode processar? Ele não vai ser mandado embora? Pode processar, né? Mas eu acho que ele pode resolver antes com a própria direção da faculdade. Não é a mesma relação de um chefe com um funcionário numa relação de trabalho. Mas às vezes é até pior. Com certeza. Tem uma moça ali que levantou o braço. Diga lá. Espera, deixa eu chegar o microfone. Daí. Chegou. Eu queria saber o que geralmente a empresa faz para indenizar a vítima. Indenizar só numa questão de reclamação trabalhista ou quando esse funcionário consegue reunir provas, leva para quem de direito na própria empresa. Geralmente esse chefe é desligado, porque nenhuma empresa quer um assediador nos seus quadros. A empresa só convive com isso porque geralmente, a grande maioria, o funcionário não tem coragem de fazer a denúncia. Né? Ele tem o medo do desemprego, então ele vai convivendo com aquilo até quando puder, rezando sempre, ou para o chefe estar naquele avião que vai cair, ou que ele consiga um novo emprego, ou que ele se aposente, ou que ele vá, enfim, saia dali. Mas a indenização só quando ocorre a reclamação trabalhista ou um acordo prévio, se isso for provado. Diga lá. Se, por exemplo, tem, como ocorreu o caso do grampeador, um funcionário, ele pega e agride seu chefe. Quais são
os malefícios que vão ocorrer na vida profissional desse funcionário? Bom, ele não poderia ter feito isso. Ele perdeu o controle com aquele chefe tirano, né? O sangue subiu, jogou o grampeador e foi desligado por justa causa, porque ele tem um contrato de trabalho e isso não pode ser feito. Que não prevê atirar grampeadores, né? Sim. E dependendo da outra empresa para onde ele vai, se houver uma conversa de RH para RH, ele pode ter uma dificuldade maior para conseguir um emprego ou não. Ou uma facilidade. Ou uma facilidade, porque esse outro RH, e cada vez isso é mais divulgado, entende a questão do assédio como uma coisa realmente insuportável de se conviver. Então, não seria motivo. Por exemplo, se eu estou analisando alguém para um emprego, essa menina que tacou o grampeador na cara do chefe está empregada comigo na mesma hora. Porque é uma coisa inadmissível você conviver com essa relação de um chefe tirando. E todo mundo que está aqui conhece alguém que passa por isso ou também já passou. Há casos em que esse assédio moral some-se a um assédio sexual? São coisas diferentes, mas é possível. Ou uma coisa leva a outra? Ou uma coisa leva a outra. O assédio sexual tem um tratamento e o assédio moral tem outro tratamento. O assédio moral é muito mais grave, né? Muito mais grave por conta do que ele provoca naquele empregado que está sendo assediado, né? Ele perde completamente, indo para o mais extremo, a vontade de viver. O cara chora. Quando você vê um cara dirigindo o carro, falando muito sozinho, xingando ali, ele provavelmente está xingando o chefe dele. Ou tomou com um grampeador na cabeça. Ou tomou com um grampeador na cabeça. Nos Estados Unidos teve um caso a secretária queria processar o chefe por assédio sexual, porque cada vez que ela passava, ele apertava a bunda dela. E ele se defendeu dizendo que era toque, transtorno obsessivo compulsivo, que ele não podia ver uma bunda passar, que ele tinha que apertar. Um belo transtorno obsessivo compulsivo. Com certeza. Passava e não. Estava justificado, né? Totalmente. Gente, eu conversei aqui com o Jorge Dias de Souza, que está lançando as chefias avassaladoras. Muito obrigado.